Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de meditar com vocês em Atos capítulo 3 e o versículo 6, que diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Queridos, você pode entregar quando parecer precisar. Aqui, Pedro e João estavam se dirigindo para a oração do templo ali às 3 horas da tarde, a palavra nos conta. E eles veem que estava sendo levado ali um homem coxo de nascença, que era colocado ali na porta do templo todos os dias para pedir esmolas. Então, quando ele vê Pedro e João se aproximando, vê que eles vão entrar no templo, ele pede uma esmola. E aí Pedro diz: Olha, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Aquela pessoa sentada ali agora poderia dizer: Nossa, mas se você não tem nem ouro, nem prata, aquilo que você tem para me dar não me interessa, porque eu preciso de dinheiro, porque eu não ando, eu não consigo trabalhar, então eu preciso me sustentar. Mas ele não sabia o que estava por vir. E Pedro, por sua vez, a palavra aqui, pelo jeito que nos fala, não tenho nem ouro nem prata, ele também não estava passando pela melhor situação, porque ele não tinha dinheiro ali para dar de esmola para aquele homem. Mas ele olha para dentro de si e se pergunta: o que eu posso oferecer hoje? O que eu tenho para servir hoje? Sabe? Então isso me faz pensar que às vezes nós pensamos que temos tão pouco, mas esse pouco que nós temos, ele é o máximo para outra pessoa. Então, quando a gente parece precisar, talvez a gente ainda tenha um pouco para entregar. O Senhor extrai de nós algo tão precioso quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. O Senhor extrai de nós o melhor azeite, mas para isso nós precisamos aceitar ser amassados de toda forma, moídos de toda forma, porque é assim que é extraído o melhor azeite, o melhor perfume, é dessa forma. Isso me faz lembrar da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vai estar ali agora pregando para uma grande multidão e ele diz: Olha, já faz muito tempo que esse pessoal está aqui ouvindo a palavra, a gente precisa alimentar esse povo. E agora os discípulos vão olhar para ele e vão falar assim: Mas Senhor, como que a gente vai alimentar uma multidão tão grande? A gente não tem dinheiro. E ainda que a gente tivesse dinheiro, a gente não teria onde comprar tanto pão. E aí passa um tempo, ele vai trazer um menino e vai falar assim: Olha, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tão grande multidão? E aí o Senhor vai falar: Olha, traz o menino, traz o pão, traz o peixe. E aí a palavra diz que Jesus agradece por aqueles 5 pães e 2 peixinhos e manda os discípulos distribuírem. E depois que todos comeram e se fartaram, ainda recolheram 12 cestos de pães que sobraram. Olha para você ver. Eles começaram com um cenário de escassez. Eles começaram com um cenário de impossibilidade. O mesmo cenário aqui de Atos 3, onde nós acabamos de ler. Aquele homem, aquele coxo que estava ali na Porta Formosa, ele estava em um cenário de completa impossibilidade. Mas agora Pedro vai olhar para ele e vai falar: Olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Assim como lá na multiplicação dos pães, os discípulos disseram: Nós não temos dinheiro e nem haveria onde comprar tanto pão. Mas aí Pedro olha para aquele coxo e fala:
mas o que tenho eu te dou. E aí eu lembro novamente, quando Jesus olha para aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e ele parece aqui falar, né, com os discípulos: olha, vocês não têm dinheiro e não existe tanto pão na padaria, mas o poder de Deus vai aperfeiçoar aqui nesse pouco. Pedro e João não tinham dinheiro, mas o poder de Deus ali foi suficiente, eles entregaram algo muito mais precioso. Então, às vezes você olha para suas mãos, você olha para dentro de si mesmo e fala: eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para entregar. Mas se você olhar bem direitinho, você vai ver que existe algo mais precioso do que ouro e prata na sua vida. Sabe, são nos dias que nós pensamos que não temos nada, que o Senhor transborda a sua graça e nos faz ter para compartilhar. Lembra quando Jesus transformou água em vinho? Era um cenário ali de vergonha, de constrangimento. Aqueles noivos agora ficam sem saber o que fazer e eles vão recorrer a quem? Jesus. Eles vão olhar para Jesus e vão falar: olha, o vinho acabou, faz alguma coisa. E agora Jesus vai orar sobre aqueles potes de água, né? Sobre aqueles jarros de água. E toda aquela água vai se transformar em vinho. Por quê? Porque o pouco na mão do Senhor se transforma em muito. Porque o improvável na mão do Senhor se transforma em milagre. Então, às vezes, aquilo que é terreno, aquilo que é material, quer falar mais alto. Mas a nossa maior riqueza, ela está no poder de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. No poder de Deus que aperfeiçoa na nossa falta. E nós podemos extrair aqui também sobre a perspectiva do homem coxo, né? Que a gente nunca saia de casa pensando que vai ser apenas mais um dia. Porque ele pode ter saído de sua casa pensando: eu vou lá na porta do templo, eu vou pedir esmola de novo, vou voltar para casa com as minhas moedinhas de novo, vou comprar um pão de novo. Mas aquele dia foi totalmente diferente. Enquanto ele estava levantando, enquanto ele estava se arrumando, enquanto ele estava indo, tudo parecia igual. Mas naquele dia o Senhor tinha marcado o encontro com aquele homem para transformar a vida dele. Então, às vezes você pode olhar para a sua vida e pode achar que está tudo monótono. E pode achar que está tudo seguindo o seu curso natural, a sua rotina de todos os dias. Mas todos os dias que nós levantamos, nós temos ali a expectativa, porque pode ser o dia que o Senhor vai mudar a nossa vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, mas não deixe a esperança morrer no seu coração, porque todos os dias pode ser o dia que o Senhor vai agir. Abraão e Sara esperaram a promessa por muito tempo, a promessa de terem Isaque. E todos os dias eles se levantavam e via que ainda não tinha acontecido. Mas num certo dia, eles se levantaram e Sara percebeu que estava grávida. Foi o dia que o Senhor mudou a vida deles. Então a palavra do Senhor pode parecer demorar para nós, que somos seres humanos, que somos falhos, que somos apressados. Para nós a palavra de Deus pode parecer demorar, mas ela não falha. Então nunca espere pouco desse Deus tão grande que nós servimos. Porque aquele coxo, ele foi ali para a porta do templo, esperando receber ouro, esperando receber prata ali, uma esmola, algo com que ele pudesse se alimentar, com que ele pudesse sobreviver. Mas naquele dia o Senhor havia preparado algo muito maior para ele. Então tenha essa expectativa no Senhor, de que às vezes você está esperando algo e o Senhor tem outra coisa muito maior, muito melhor para te entregar. Então que o seu coração esteja fixado no Senhor. Guarde isso no seu coração. Você sempre pode entregar quando parece precisar. E também guarde que você
Não precisa sair de casa todos os dias achando que vai ser só mais um dia comum, porque é num dia comum que a água se transforma em vinho. É no dia comum que um coxo de nascença volta a andar. É num dia comum que um cego volta a enxergar. É num dia comum que uma estéril idosa gera filhos. É num dia comum que uma hemorragia de 12 anos simplesmente cessa com um simples toque na orla do manto do Senhor. É num dia comum. São em dias comuns que Deus faz grandes milagres na nossa vida. Então permaneça confiando, permaneça orando, que a sua fé permaneça inabalável, porque nós servimos um Deus que faz. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada, Deus, por nunca nos abandonar. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que muitas vezes nós estamos procurando algo de bom em nós mesmos para entregar. A gente olha para dentro de si procurando riquezas, procurando algum tesouro, procurando algo de grande valor. Mas se nós pararmos para pensar, Pai, a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça derramada sobre as nossas vidas é a maior riqueza que nós poderíamos ter, é o maior tesouro que nós poderíamos ter. Porque esse poder, Pai, que habita em nós, ele nos faz viver o impossível, nos faz desfrutar do extraordinário. Então que neste dia, Pai, nós não saiamos de casa sem perspectiva de vida, meu Pai, desanimados, cheios de vontade de desistir. Não, Senhor, de forma alguma, mas que nós coloquemos o nosso pé para fora da nossa cama, meu Deus, sabendo que nós servimos o Deus do impossível, sabendo, Pai, que hoje pode ser o dia que o Senhor vai fazer algo diferente nas nossas vidas. Que nós saiamos de casa, Pai, crendo que se for a Tua vontade, que se for a Tua hora, Deus, hoje pode ser o dia que uma porta fechada há tantos anos vai se abrir. Então, meu Pai, que nós possamos manter o nosso foco em Ti, o nosso coração ligado na Tua palavra, Pai. Porque é esse poder, é essa esperança, é essa graça que nos mantém vivos todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!